Olá, muito bom dia a todos. Hoje nosso dia de número 119 até o Natal nesse caminho, né, de oração, para que não só o Cristo nasça dentro de nós, mas que de alguma forma a gente possa colaborar para tudo que o mundo está passando, né, que a gente coloque a nossa pitadinha, né, ou que a gente seja muito generoso com relação ao tempero que o mundo precisa. Eh, Hoje eu estava com meu marido comendo e ele disse assim: "Nossa, o mundo é tão lindo, né?" E parar para pensar nessas coisas que têm acontecido, guerras e tudo mais, para que isso, né? E realmente, Deus colocou nas nossas mãos assim as maiores belezas, né? Não só da natureza, né, mas disponibilidade de tudo, de alimento, de animais, né, os nossos próprios talentos, os nossos, sistemas, né, que funcionam perfeitamente e a gente encontra alguma brecha, né, de fazer esse tipo de coisa que aparentemente seria tão simples de evitar. Aí eu fiquei pensando, na nossa reflexão de ontem já, né, sobre o que depende de nós de ação, né, de não só confiar em Deus e entregar a Ele as dores e também aqueles sonhos, tudo aquilo que você tem vontade de realizar, mas como a gente depende dessa movimentação. A gente vive baseado naquilo que a gente acredita, né, aquilo que é o nosso combustível, que é a nossa configuração de ser, né? Eh, e isso depende não só de movimento, mas de posicionamento, de decisão, né? Quantas vezes a gente espera que o outro nos atenda em alguma demanda, mas a gente às vezes peca, inclusive, em expressar aquilo de uma forma adequada, né? Então, tudo isso é ação, né? Tudo isso é uma movimentação importante para que os nossos desejos, as nossas demandas sejam atendidas. Se eu sinto sede, eu preciso ir até a água, ou eu preciso pedir para alguém que me dê água. Eu não posso esperar que aquela pessoa me dê água sem eu expressar isso, né? Essa passividade. E ainda mais numa situação como essa, que a gente vê realmente as circunstâncias do mundo em guerra. Eu tô aqui na Austrália, a maioria de vocês está aí no Brasil, e não é uma coisa contextual, né? No Brasil tá difícil, e aqui tá tudo bem. Não, a gente tem vivido cada vez mais coisas que afetam o mundo inteiro, né? E são com certeza circunstâncias diferentes, mas não diminui, né, esses grandes perigos, essas grandes atrocidades que de fato nos afetam como um todo, né? Na passagem de hoje aqui do livro, Maria fala assim: hoje eu decidi fazer uma boa limpeza, né? Eh, Mudei os móveis de lugar. E aí ela diz que no meio da faxina ela descobriu uma caixinha de lembranças que a Isabel tinha e elas começaram a revisitar aquilo, né? E elas afirmam assim: nossa, como as nossas famílias lutaram para que a nossa fé se mantivesse viva. E aí, eu pensei muito com relação às nossas ações, né? Como a gente expõe nossa forma de viver, né? Os nossos princípios, como a gente trava uma guerra com relação a tudo isso que a gente tem vivido. E precisa ser uma guerra muito assertiva, a gente precisa usar das melhores armas, né? A gente falou esses dias também sobre as vestimentas, né? Sobre a armadura que a gente precisa usar em tempos de guerra. Então, venhamos e convenhamos que a gente não pode ser muito, não só passivo,
mas a gente precisa agir com agressividade. O fato de eu estar fazendo, por exemplo, essas orações aqui, em uma plataforma que tem acesso mundial, gente, não é à toa. Eu fui acessada, né? A minha fé foi animada a partir de pessoas que fizeram e utilizaram esse mesmo recurso. Não é à toa que Deus coloca na nossa mão esse tipo de ferramenta. E por isso que é importante que até aquele que assiste, né, que supostamente é quem está passivo nessa ação, não tem a questão do curtir, do compartilhar, do comentar. Para que vocês acham que esse tipo de ferramenta está aqui em nossas mãos? A gente precisa realmente criar conteúdo, fazer espalhar essa postura, porque essas são as ferramentas que a gente tem para lidar com essa guerra. Para quê? Para espalhar amor, para espalhar um estilo de vida, para espalhar a fé, para fortalecer aqueles que têm um coração parecido. Porque vocês concordam que diante de pessoas que têm com certeza um poder, né, de fazer chegar a informação de uma forma muito mais fácil, né? É um poder de afetar as nossas vidas de uma forma tão literal e drástica. A gente precisa estar ativo, acionado e preparado para lutar com as armas que nós temos. Porque se em quantidade nós nos mobilizarmos, com certeza mais rápido a gente abate, né, esses grandes inimigos. E com certeza, né, Deus age sobre a nossa vida com esse intuito, né? É a partir das nossas vidas que o desejo dele é acionado nos nossos corações. E é por esse motivo que nós estamos aqui reunidos há 119 dias, né? E que esse movimento, essa ação, ela não pare, ela seja contínua. E quer ver mais uma ação que eu acho imprescindível? Quando você quer encontrar alguém, você faz esse esforço, né? Eu vou ligar para a pessoa, eu vou marcar um encontro, eu vou me mobilizar para isso, né? Eu vou me movimentar. Vocês já ouviram falar sobre a questão de eu vou subir a montanha, né? Ou eu vou até as profundezas. Vocês já pararam, né? Um alpinista ou um mergulhador, ele precisa ir fundo, usar o máximo do seu potencial, né? Para chegar nas profundezas de um oceano. Um alpinista, ele precisa usar o máximo dos seus recursos básicos. Primeiro, a respiração, que a gente tem falado tanto. Então, nós, enquanto esses guerreiros que buscam altas frequências, a gente precisa ter isso muito vívido dentro de nós. Não há mais tempo para a gente ser morno, passível. Muitas vezes eu me via numa postura de não defender com unhas e dentes os meus ideais, porque eu pensava assim, eu não quero entrar em confusão ou discutir religião, né? Discutir futebol, não é você arranjar briga, mas depende o tipo de arma que você tá usando. E o amor é a arma mais importante que a gente tem, mas a gente precisa ser muito diretivo, né? A gente precisa expressar essas ideias não em cima do muro, né? A gente precisa atingir profundezas, a gente precisa subir o mais alto dos céus para acessar esse poder que ele nos dá. Porque é desse remédio que o nosso mundo tem precisado. E é só a partir da nossa união que a gente tem condições de oferecer isso para o mundo. Então, com essa reflexão do dia de hoje, eu peço para que vocês usem ótimas doses, né? Doses assim, cavalares,
de amor, doses cavalares de posicionamento, porque cada filho que é atingido, ele tem o poder de atingir muitos outros mais. E esses dias eu até brinquei e falei, ai meu Deus, Jesus podia voltar logo. E um dos fatores que são necessários para que ele esteja pronto para retornar é que o evangelho seja espalhado por todas as nações. Então quer dizer que essa palavra chegue a todos os seus filhos. E é com essa mensagem que eu gostaria que vocês fossem também pessoas acionadas, né? Pessoas convocadas para essa guerra. E é uma guerra que a gente luta com amor e baseada em princípios. Que vocês possam atingir o máximo de corações que vocês possam imaginar e talvez que a gente nem possa imaginar, certo? Tenham todos um ótimo dia, um dia de menos passividade, mais ação, menos agressividade, mais amor, mais que todos estejam atentos a essa guerra que a gente precisa batalhar para vencer. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até amanhã. Com muito carinho, Simone.